Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 8. Uma simples camponesa. O acampamento ficava a cerca de uma légua adiante, bem afastado da estrada, em meio a colinas arborizadas, e logo depois de um córrego composto de umas 10 passadas de largura de pedras, e só umas 5 de água, nunca mais fundo que a altura dos joelhos. Peixinhos verdes e prateados fugiam dos cascos dos cavalos. Era improvável que passantes aleatórios dessem as caras por ali. A fazenda habitada mais próxima ficava a mais de uma milha, e Perrin se certificara pessoalmente de que seus moradores levavam os animais para beber água em outras paragens. Ele realmente vinha tentando evitar ao máximo ser notado, viajando por estradas vicinais e pelos caminhos rurais mais discretos, toda vez que não tinham como se manter nas florestas. Um esforço inútil, na verdade. Os cavalos podiam ser postos para pastar onde quer que houvesse grama, mas exigiam ao menos um pouco de grãos, e até mesmo um exército diminuto precisava comprar comida, e muita. Cada homem necessitava de 4 libras por dia de farinha, feijão e carne. Os boatos deviam estar correndo por todos os cantos de Gyaldan, apesar de, com sorte, ninguém suspeitar de quem eles eram. Perrin fez uma cara feia. Talvez não suspeitassem, até ele ter resolvido abrir a boca. Ainda assim, não mudaria o que fez. Eram 3 acampamentos, na realidade, um pertinho do outro, e nenhum deles afastado do córrego. Viajavam juntos, todos seguindo, supostamente, obedecendo, mas havia personalidades demais envolvidas, e ninguém tinha certeza absoluta de que as outras pessoas tinham o mesmo objetivo. Por volta de 900 guardas alados haviam acendido suas fogueiras amontoadas entre fileiras de cavalos amarrados em um prado de ampla vegetação marrom pisoteada. Ele tentou proteger o nariz da mistura do cheiro de cavalos, suor, esterco e carne de cabra cozida, uma combinação não muito agradável para um dia quente. Uma dúzia de sentinelas a cavalo davam voltas lentas em dupla, suas lanças compridas com flâmulas vermelhas exatamente no mesmo ângulo, mas o restante dos maenenses tiraram as armaduras peitorais e os elmos. Sem casaco e frequentemente até sem camisa sob aquele sol, estavam esparramados em lençóis ou jogando dados enquanto esperavam a comida. Alguns levantaram a vista quando o Perrin passou, e vários largaram o que estavam fazendo e se aprumaram para examinar os acréscimos ao grupo. Mas ninguém se aproximou, então as patrulhas ainda não tinham voltado. Patrulhas pequenas, sem lanças, capazes de ver sem serem vistas. Bem, a esperança era esta. Tinha sido. Um punhado de Gaixain andava executando várias tarefas por entre as tendas marrons acidentadas das sábias, no cume esparsamente arborizado da colina que se erguia acima dos maenenses. Àquela distância, os vultos de robe branco aparentavam ser inofensivos, o olhar abatido e submisso. De perto, a impressão era a mesma, mas a maior parte deles era Shaido. As sábias afirmavam que Gaixain era Gaixain. Perrin não confiava em nenhum. Shaido fora do alcance da sua vista. A um lado na encosta, sob um tupelo amarfanhado, mais ou menos uma dezena de donzelas trajando Cadinsor estavam ajoelhadas em um círculo em torno de Sulim, a mais durona de todas, apesar do cabelo branco. Ela também despachara batedoras, mulheres capazes de avançar a pé tão rápido quanto os maenenses avançavam a cavalo, e que tinham muito mais chance de se esquivar de qualquer atenção indesejada.
Nenhuma das sábias ali presentes estava ao ar livre, mas uma mulher esguia que mexia um caldeirão grande de ensopado se endireitou e esfregou as costas, enquanto observava a passagem de Perrin dos demais. Uma mulher em um vestido de cavalgada verde de seda. Ele reparou no semblante fechado de Masuri. A Aes Sedai não mexiam caldeirões, nem realizavam umas 20 outras tarefas que as sábias tinham incumbido a ela e a Sionide. Masuri responsabilizava Rand, que não estava lá, mas Perrin estava. Tivesse meia oportunidade, ela lhe arrancaria o couro. Edar e Nevarin se voltaram para aquela direção, suas saias volumosas mal revolvendo as camadas de folhas mortas que cobriam o solo. Sionide as acompanhou, as bochechas ainda apertadas pelo cachecol. Ela se virou no alto da série e olhou para Perrin. Se ele acreditasse que uma Aes Sedai podia ficar nervosa, seria assim que ele a teria definido. Vindo logo atrás dela, Furin e Teril tinham se franzido. Masuri percebeu a aproximação e tratou de voltar a se inclinar para o caldeirão negro, remexendo com um vigor renovado e tentando parecer que nunca tinha parado. Enquanto Masuri permanecesse sob o comando das sábias, Perrin acreditava que não precisava se preocupar com seu couro. As sábias pareciam mantê-la sob rédea curtíssima. Nevarin olhou por cima dos ombros na direção dele, mais um daqueles olhares sombrios que ele vinha recebendo dela e de Edarra, desde que mandara seu aviso, sua ameaça, pelo sujeito de barba espetada. Perrin soltou o ar, exasperado. Não precisava se preocupar com seu couro, a menos que as sábias decidissem que elas queriam arrancá-lo. Personalidades demais, objetivos demais. Margidin cavalgava ao lado de Faile e parecia não prestar atenção por onde eles passavam, mas ele não apostaria um cobre furado nisso. Os olhos dela haviam se arregalado de leve ao avistar os sentinelas maianenses. Ela sabia o que significavam as armaduras peitorais vermelhas e elmos semelhantes a panelas orladas, assim como reconhecer o rosto de uma Aes Sedai. A maioria das pessoas não teria reconhecido nenhum nem outro, menos ainda alguém vestido como ela. Era um mistério essa tal de Margidin. Por algum motivo, ela parecia vagamente familiar. Line e Talanvor. Foi assim que ele ouviu a mulher chamar o sujeito cavalgando atrás dela de jovem Talanvor, embora fosse impossível que mais do que 4 ou 5 anos os separassem, se tanto. Ficava o mais perto possível de Margidin, com Aran tentando seguir nos calcanhares de Perrin e os atrapalhando. Assim como os atrapalhava um sujeito magricelo e de boca fina chamado Bauer, que parecia dar ainda menos atenção ao entorno do que Margidin fingia dar. Ainda assim, Perrin achava que Bauer enxergava mais que ela. Não sabia dizer exatamente o motivo, mas nas poucas vezes em que notara o cheiro do homenzinho magrelo, se lembrara de um lobo farejando o ar. O estranho era que não havia sinal de medo em Bauer, só picos de irritação rapidamente suprimidos, que se faziam notar pelo cheiro trêmulo da impaciência. Os demais acompanhantes de Margidin vinham bem atrás. A terceira mulher, Brienne, não parava de cochichar intensamente como um camarada imenso, que não tirava os olhos do chão e que, de vez em quando, aquecia em silêncio, às vezes balançando a cabeça. Um grandalhão, daqueles típicos valentões. Mas a mulher baixinha também transparecia um quê de tenacidade. O último homem se protegia atrás desses dois. Um sujeito corpulento com um chapéu de palha surrado bem enfiado na cabeça para lhe esconder o rosto. A espada que todos os homens portavam parecia tão estranha nele quanto em Bauer. A terceira parte do acampamento, espalhada em meio às árvores que contornavam a curva da colina logo depois do campo dos maenenses, cobria tanto o terreno quanto dos guardas alados, embora abrigasse muito menos gente. Ali, os cavalos encontravam-se amarrados bem longe das fogueiras, o que fazia com que o aroma imaculado do jantar tomasse conta do ar. Carne de cabra assando, bem como nabos duros que os fazendeiros provavelmente haviam pretendido dar aos porcos, mesmo em tempos tão difíceis como aqueles. Cerca de 300 homens de 2 rios que tinham seguido Perrin desde casa
estavam cuidando de pedaços de carne em espetos, remendando roupas e inspecionando arcos e flechas, todos espalhados em grupinhos aleatórios de 5 ou 6 amigos em volta de alguma fogueira. Quase todos acenaram e bradaram saudações, apesar de ter ouvido Lord Perrin, e Perrin, olhos dourados demais para o gosto dele. Era File quem tinha os títulos que davam a ela. Grade e Nealdi, que não transpiravam nem tranjando seus casacos negros como a noite, não o cumprimentaram. Junto à fogueira que haviam acendido um pouco à parte de todos os demais, os dois só fizeram olhar para Perrin. Olhar de expectativa, ele pensou. Expectativa de quê? Essa era a pergunta que sempre se fazia em relação a eles. Os Ashaman o deixavam inquieto, mais que as Aes Sedai ou as sábias. Mulheres canalizando o poder era algo natural, ainda que não fosse exatamente confortável para um homem ficar por perto. Com seu rosto comum, Grade parecia um fazendeiro, apesar do casaco e da espada. E Nialdi, com seu bigode encurvado, tinha um ar arrogante, mas Perrin não conseguia esquecer quem eles eram, nem o que tinham feito nos poços de Dumai. Mas, bom, ele também havia estado lá. Que a luz o ajudasse, mas ele havia. Tirando a mão do machado que trazia no cinto, Perrin desmontou. Serviçais, homens e mulheres das propriedades de Lord Dobraine em Cairhien, vieram correndo das fileiras onde os cavalos estavam amarrados para levar as montarias. Nenhum deles passava dos ombros de Perrin, um agente com roupa de camponês que não parava de fazer mesuras com subserviência. File dizia que ele só os deixava perturbados quando tentava fazer com que parassem ou, no mínimo, que fizessem mesuras com menos frequências. Na verdade, quando Perrin pedia, eles realmente tiravam a perturbação e sempre retornavam às reverências depois de 1 ou 2 horas. Alguns outros, quase tanto quanto os homens de 2 rios, cuidavam dos cavalos ou das longas fileiras de carroças de rodas altas que transportavam todos os suprimentos. Uns poucos iam e vinham correndo de uma grande tenda vermelha e branca. Como de costume, a tenda em questão fez Perrin soltar um grunhido amuado. Berelém tinha uma maior na parte manhenense do acampamento, mais uma para mais uma para suas 2 criadas e outra para o par de caçadores de ladrões que ela insistira em trazer. A Nora tinha sua própria tenda, Galine também, mas só ele e File possuíam uma ali. Por ele, teria dormido ao relento como os outros homens de casa, que não tinham nenhuma cobertura à noite, além do cobertor. Certamente não havia nenhum medo de chuva. Os serviçais cairrianos dormiam debaixo das carroças. Perrin, no entanto, não podia pedir para File fazer isso. Não quando Berelém tinha uma tenda. Se ele ao menos pudesse ter deixado a mulher em Cairhien. Mas aí teria de ter mandado File a Betal. 2 estandartes afixados em postes altos recém-cortados no meio de uma clareira próxima à tenda azedaram ainda mais seu humor. A brisa se intensificara um pouco, embora ainda estivesse quente demais, e Perrin pensou ter escutado aquele trovão mais uma vez, bem distante a oeste. As bandeiras se desfraldavam em ondas tímidas, colapsavam com o próprio peso, depois tornavam a planejar. Sua cabeça de lobo vermelha com bordas carmesins e a águia vermelha da muito falecida Manetheren, expostas novamente, contrariando suas ordens. Podia até ser que, de certa maneira, ele tivesse desistido de tentar se esconder. Mas o que agora era Gialdan fizera parte de Manetheren. Aliandre não reagiria bem ao ouvir falar daquele estandarte. Perrin até conseguiu abrir um sorriso e uma expressão simpática para a mulherzinha atarracada, que fez uma mesura profunda e levou o galope, mas foi por pouco. Lords deviam ser obedecidos e, se era para ele ser um lord, parecia não estar se saindo muito bem. Com as mãos na cintura, Maegidinha mas examinava as bandeiras a tremular, enquanto seu cavalo era levado junto aos demais. Surpreendentemente, Brienne carregava desajeitada as tochas das duas e lançava um olhar feio e petulante à outra mulher.
Já ouvi falar de estandartes como este, falou Maigidin de repente, e irritada. Não havia irritação em sua voz, e seu semblante era plácido, feito gelo. Mas sua raiva tomou de assalto o nariz de Perrin. Foram erguidos por homens em Andor, em 2 rios, que se rebelaram contra seu governante de direito. Aibara é um sobrenome de 2 rios, creio eu. Não sabemos muita coisa a respeito de governantes de direito em 2 rios, senhora Maigidin. Rosnou ele. Arrancaria o couro da pessoa que os tivesse desfraudado daquela vez. Se histórias sobre rebeliões tivessem se espalhado até tão longe. Ele já tinha complicações demais para arranjar mais uma. Acho que Morgaz era uma boa rainha, mas tivemos que nos virar, e assim fizemos. De repente, ele identificou de quem ela o fazia se lembrar. Elaine. Não que isso significasse alguma coisa. Já tinha visto homens a milhares de milhas de 2 rios, que poderiam pertencer a famílias que ele conhecia de casa. Ainda assim, ela tinha de ter algum motivo para estar com raiva. Seu sotaque talvez fosse andoriano. A situação em Andor não está tão ruim quanto você pode ter ouvido falar, disse ele. Kemen estava tranquila na última vez em que estive lá, e Rand, o dragão renascido, tem o intuito de colocar a filha de Morgase, Elaine, no trono do leão. Longe de se mostrar tranquilizada, Maigidin o cercou, os olhos azuis cintilando. Ele pretende colocá-la no trono? Não existe homem que coloque uma rainha no trono do leão. Elaine vai reivindicar o trono de Andor que lhe é de direito. Coçando a cabeça, Perrin desejou que Fyle parasse de ficar olhando para a mulher com tamanha calma e dissesse algo, mas tudo o que ela fez foi prender as luvas de cavalgada no cinto. Antes que ele pudesse pensar no que dizer, Lynne se meteu depressa, tomou Maigidin pelo braço e deu um chocalhão digno de lhe fazer ranger os dentes. Peça desculpas, ladrou a mulher mais velha. Este homem salvou sua vida, Maigidin. E você se esquece que não passa de uma simples camponesa falando assim com o Lorde. Ponha-se no seu lugar e não deixe sua língua acabar lhe enfiando em águas mais quentes. Se esse jovem Lorde tinha questões com Morgase, bem, todo mundo sabe que ela morreu. Sem falar que nada disso é da sua conta. Agora peça desculpa, antes que ele se irrite. Maigidin ficou encarando Lynne, a boca aberta, ainda mais impressionada que Perrin. Uma vez mais, porém, ela o surpreendeu. Em vez de explodir para cima da mulher de cabelo branco, ela se recompôs devagar, alinhou os ombros e olhou nos olhos dele. Lynne tem toda a razão. Eu não tenho direito de falar assim com o senhor, Lord Aibara. Peço desculpa, humildemente, e peço seu perdão. Humildemente? Ela ainda tinha o queixo empinado, um tom de voz orgulhoso bastante para uma Aes Sedai, e seu cheiro indicava que ela estava pronta para quebrar alguma coisa com a cabeça. Perdoada, respondeu Perrin às pressas. Isso não pareceu amansá-la nem um pouco. A mulher sorriu, e talvez até quisesse expressar gratidão, mas ele conseguia ouvir os dentes dela rangendo. Será que todas as mulheres eram malucas? Eles estão sujos e com calor, marido, disse Fyle finalmente intervindo. E sei que as últimas horas foram desgastantes para eles. Aram pode mostrar aos homens onde podem se lavar. Eu levo as mulheres comigo. Vou mandar trazerem panos úmidos para vocês lavarem as mãos e o rosto, disse ela para Maigidin e Lynne. Gesticulando para Brienne vir junto, Fyle as guiou para a tenda. Após o meneio de cabeça de Perrin, Aram acenou para que os homens o acompanhassem. Assim que terminar de se lavar, mestre Gil, gostaria de falar com você, falou Perrin. Foi como se ele tivesse criado outra daquelas rodas giratórias de fogo. Maigidin se virou para encará-lo, boquiaberta, e as outras duas ficaram paralisadas. Talanvor subitamente voltou a pegar no cabo da espada, e Bauer ficou na ponta dos pés, espiando por cima de sua trouxa. A cabeça se inclinando para lá e para cá, não como um lobo talvez,
como algum tipo de pássaro de olho nos gatos. O corpulento Bazel Gil largou seus pertences e deu um pulo. Ora, Perrin, gaguejou ele, tirando o chapéu de palha. O suor deixara rastros na poeira em sua bochecha. Ele se curvou para recolher a trouxa, mudou de ideia e tornou a se endireitar apressado. Quer dizer, Lord Perrin, eu... Eu pensei que fosse você, mas, com todo mundo chamando de Lord, eu não soube que você ia reconhecer um velho estalajadeiro. Esfregando um lenço na cabeça quase calva, o homem riu de nervoso. É claro que eu falo com você. Posso esperar um pouco mais para me lavar. Olá, Perrin, disse o homem grandalhão, com seus olhos de pálpebras caídas. Langwin Dorn parecia preguiçoso, apesar dos músculos e das cicatrizes no rosto e nas mãos. Mestre Gil e eu vimos falar que o jovem Hunt era o dragão renascido. Devíamos ter imaginado que você também teria mudado de patamar. Perrin Eibar é um homem bom, senhora Magdin. Acho que a senhora poderia confiar nele para o que bem entendesse. Ele não era preguiçoso e também não era burro. Aram mexeu a cabeça com impaciência, e Langwin e os outros dois o acompanharam. Mas Talanvor e Bauer foram arrastando os pés, lançando olhares curiosos na direção de Perrin e Mestre Gil. Olhares preocupados, e na direção das mulheres. Farley também as fez seguir caminho, ainda que com vários olhares disparados a Perrin, a Mestre Gil e aos homens que seguiam Aram. De repente, já não estavam tão contentes de serem separados. Mestre Gil enxugou a testa e sorriu desconcertado. Luz. Por que o homem recendia medo? Perrin começou a imaginar. Medo dele? Medo de um homem ligado ao dragão renascido, se intitulando Lorde, liderando um exército, ainda que pequeno, que ameaçava o profeta. E também se podia incluir aí uma Aes Sedai amordaçada. De um jeito ou de outro, ele levaria a culpa por isso. Não, pensou Perrin ironicamente. Nada disso é razão para meter medo em alguém. Era provável que todo aquele pessoal estivesse com medo que Perrin os matasse. Para tentar acalmar Mestre Gil, ele o levou até um grande carvalho que ficava a 100 passadas da tenda vermelha e branca. A maior parte das folhas da bela árvore havia caído, e metade das que ainda resistiam estava marrom, mas galhos imensos que pendiam mais baixos proporcionavam um pouco de sombra, e parte das raízes retorcidas se erguia o suficiente para fazer as vezes de bancos. Perrin já havia se sentado em uma delas, passando o tempo entediado enquanto o acampamento era montado. Sempre que tentava fazer algo de útil, apareciam 10 mãos arrancando qualquer coisa dele. Bazel Gil não se acalmava, independentemente de quanto Perrin perguntasse pela bênção da rainha, a estalagem dele em Kemlin, ou relembrasse da sua visita ao local. Mas podia ser que Gil estivesse se lembrando de que aquela visita não era o ideal para acalmar ninguém, com direito a Aes Sedai, conversa sobre o tenebroso e uma fuga no meio da noite. Ele andava nervosamente para cá e para lá, apertando a trouxa contra o peito, alternando-a entre os braços, e respondia com pouquíssimas palavras, lambendo os lábios entre uma resposta e outra. Mestre Gil, disse Perrin por fim, pare de me chamar de Lord Perrin. Eu não sou. É complicado, mas eu não sou um Lord. Você sabe disso. Claro, respondeu o homem roliço, sentando-se finalmente em uma das raízes do carvalho. Parecendo relutar para deixar seus pertences empacotados no chão, ele os soltou devagar. Como quiser, Lord Perrin. Ah, Randy, o Lord Dragão. Quer mesmo que Lady Elaine ocupe o trono? Não que eu duvide da sua palavra, é claro, acrescentou ele às pressas. Ele sacou o chapéu e começou a enxugar de novo a testa. Até para um homem roliço, ele parecia estar suando o dobro do que o calor deveria suar. Tenho certeza de que o Lorde Dragão vai fazer exatamente o que você disse. Sua risada saiu trêmula. Você queria falar comigo? E não era sobre minha velha estalagem, por certo. Exausto, Perrin suspirou. Tinha pensado que não havia nada pior que velhos amigos e vizinhos fazendo mesuras,
sendo subservientes, mas ao menos eles às vezes se esqueciam e diziam o que lhes vinha à mente. E nenhum tinha medo dele. Você está muito longe de casa, disse ele em um tom gentil. Não era preciso apressar nada, não com um homem que estava prestes a cair duro de medo. Estava me perguntando o que o trouxe até aqui. Espero que não sejam problemas de nenhuma ordem. Diga a verdade, Bazel Gil, interrompeu Line com contundência, caminhando até o carvalho. Sem floreios, vamos. Não fazia muito tempo que a mulher tinha se afastado, mas de algum jeito já tinha lavado o rosto e as mãos e prendido muito bem o cabelo em um coque branco na nuca, e tirado a maior parte da poeira de seu vestido simples de lã. Depois de fazer uma mesura casual na direção de Perrin, ela se virou para apontar o dedo curvo para Gil. Nada irrita mais que três coisas: dente doendo, sapato apertado e homem fofoqueiro. Então mantenha o foco e não saia dizendo para o jovem Lorde, nada além do que ele quer ouvir. Por um momento, ela sustentou um olhar de advertência para o estalajadeiro boquiaberto. E então, de repente, fez outra rápida reverência para Perrin. Ele adora o som da própria voz, como é o caso da maioria dos homens, mas agora vai falar do jeito certo com o senhor, milord. Mestre Gil encarou-a irritado e resmungou baixinho quando a mulher gesticulou com rispidez para que ele falasse. Perrin só conseguiu entender velha esquelética. O que aconteceu, sendo bem simples e direto? O sujeito roliço voltou a olhar feio para Aline, que nem pareceu perceber. Foi que eu tinha um negócio para tratar em Lugard, uma oportunidade para importar vinhos. Mas você não está interessado nisso. Fui com Langwin, é claro, e com Brienne, porque ela não perde de vista nem por uma hora. No caminho, conhecemos a senhora Dorlen, a senhora Maigdin, como a chamamos, e também Line e Talanvor, e Bauer, claro. Na estrada, perto de Lugard. Maigdin e eu estávamos de serviço em Murande, explicou Line impaciente, até começarem os problemas. Talanvor era soldado da casa e Bauer, o secretário. Bandidos incendiaram a propriedade e, como nossa lady não teve como nos manter, decidimos viajar juntos por proteção. Eu estava contando, Line, resmungou o mestre Gil, coçando atrás da orelha. O mercador de vinho tinha ido embora de Lugard rumo ao interior, por algum motivo, e... Ele balançou a cabeça. É uma história longa demais, Perrin. Lord Perrin, digo, me perdoe. Você sabe que hoje em dia há problemas por toda parte, de um tipo ou de outro. Parecia que todas as vezes que fugíamos de um, aparecia outro, e sempre cada vez mais longe de Kemen. Até que aqui estamos, cansados e gratos pelos descansos. O resumo é esse. Perrin assentiu devagar. Podia ser a pura verdade, embora ele já tivesse aprendido que as pessoas tinham centenas de razões para mentir ou apenas para esconder a verdade. Com uma careta, ele correu os dedos pelo cabelo. Luz. Estava ficando desconfiado, feito um caerrieno, e quanto mais Randy o envolvia, pior ficava. Por que diabos Bazel Gil mentiria para ele? A criada de uma lady, acostumada com privilégios e agora passando aperto. Isso explicava a mãe Guidin. Certas coisas eram bem simples. Line estava com as mãos cruzadas na altura da cintura, mas observava seu entorno com toda a atenção, quase como um falcão. E Mestre Gil começou a se mexer assim que parou de falar. Parecia que o homem tinha entendido a careta de Perrin como uma exigência para que continuasse contando. Mais por nervosismo que por diversão. Ele riu. Não via tanto assim no mundo desde a Guerra dos Aiel. E, na época, eu era consideravelmente mais magro. Ora, chegamos até a Amador. Claro que saímos depois que aqueles Seanchan tomaram a cidade, mas, verdade seja dita, eles não são piores que os mantos brancos, que eu talvez... Ele se interrompeu quando o Perrin se inclinou para a frente de maneira abrupta e o agarrou pela lapela. Seanchan, mestre Gil, você tem certeza? Ou é um daqueles boatos como os Aiel ou as Aes Sedai? Eu vi, respondeu Gil, trocando olhares indecisos com Line. E é assim que eles mesmos se intitulam,
Me surpreende que você não saiba. A notícia tem corrido mais rápido que nós desde Amador. Esses Xianshan querem que as pessoas saibam a extensão deles. Uma gente estranha com criaturas estranhas. Sua voz foi ganhando intensidade. Feito crias da sombra, uns troços grandes, coriáceos, que voam e carregam pessoas, e uns troços que parecem lagartos, mas do tamanho de cavalos e com 3 olhos. Eu vi sim. Eu acredito, disse Perrin, soltando o casaco do homem. Também já vi. Em Falme, onde 1000 mantos brancos morreram em questão de minutos, e foi preciso convocar falecidos heróis lendários com a trombeta de Valéria para expulsar os Xianshan. Rand tinha dito que eles voltariam, mas como aquilo podia ter acontecido tão rápido? Luz. Se tinham conquistado Amador, também deviam ter controle sobre Tarabon, ao menos na maior parte. Só um tolo matava um veado sabendo que havia um urso ferido às suas costas. Quanto será que haviam conquistado? Não tenho como mandá-lo para Kemni de imediato, mestre Gil, mas se ficar comigo um pouco mais, levo você até lá em segurança. Como se fosse seguro ficar com ele, pelo tempo que fosse. O profeta, os mantos brancos, e agora talvez o Xianshan também. Acho que o senhor é um bom homem, disse Lin de repente. Temo que não lhe contamos toda a verdade, e talvez devêssemos. Lin, o que você está dizendo? Exclamou mestre Gil, pondo-se de pé. Acho que ela está abalada pelo calor, disse ele para Perrin, e por toda essa viagem. Ela às vezes cria essas fantasias esquisitas. Você sabe como são os idosos. Agora fique quieta, Line. Line deu uma bofetada na mão com que ele tentou lhe cobrir a boca. Comporte-se, Bazel Gil. Vou mostrar a você quem é a idosa. Maigdin estava fugindo de Talanvor, digamos assim, e ele a estava perseguindo. Todos nós estávamos, já fazia 4 dias, e quase nos matamos, a nós e os cavalos. Bem, não é de se estranhar que metade do tempo ela não saiba o que diz. Vocês, homens, confundem o juízo das mulheres, fazem com que elas mal consigam pensar, e depois fingem que não fizeram nada. Caramba. Como regra geral, todos vocês deviam levar umas bofetadas na orelha. A garota está com medo do que sente. Aqueles dois deveriam se casar, e quanto mais rápido, melhor. Mestre Gil ficou encarando a boca aberta, e Pen não sabia ao certo se a própria boca não estava escancarada. Não tenho certeza se entendi o que você quer de mim, disse ele devagar, no que a mulher de cabelo branco tratou de continuar antes que ele tivesse concluído. Não se faça de tapado. Não acredito nem um segundo em você. Dá para perceber que você é mais perspicaz que a maioria dos homens. Este é o pior hábito que vocês, homens, têm. Fazer de conta que não enxergam o que está bem debaixo do nariz. O que tinha acontecido com aquele monte de mesuras? Com os bracinhos cruzados na altura do peito, Lin o encarava com uma expressão severa. Bem, se você vai ficar fingindo, eu explico. Esse seu Lorde Dragão faz o que bem entende, pelo que sei. O seu profeta escolhe pessoas e as casas na mesma hora. Muito bem. Trate de pegar Maigdin e Talanvor e case os dois. Ele vai lhe agradecer, ela também, quando a mente dela sossegar. Embasbacado, Pen deu uma olhadela para Mestre Gil, que deu de ombros e abriu um sorrisinho. Com sua licença, disse Pen para a mulher de senho franzido. Tem algumas questões que preciso resolver. E saiu andando apressado, olhando para trás uma única vez. Lin sacudiu o dedo em riste para Mestre Gil, repreendendo-o, apesar das reclamações do homem. A brisa soprava na direção errada e não permitia que Pen ouvisse o que eles diziam. Na verdade, ele nem queria. Os dois eram malucos. Belém podia até ter suas 2 criadas e seus caçadores de ladrões, mas File, de certa forma, também tinha seus serviçais. Uns 20 jovens tairenos e cairrienos se encontravam sentados de pernas cruzadas perto da tenda. As mulheres, tais quais os homens, trajando casacos e calças, trazendo espadas presas ao cinto. O cabelo de nenhuma delas passava da altura do ombro,
e tanto homens quanto mulheres prendiam as mechas com uma fita, imitando o rabo de cavalo do Zaiel. Pen ficou se perguntando onde estariam os outros, já que era raro eles se afastarem do som da voz de File. Ela dizia que os pusera debaixo de suas asas para que não se metessem em confusão, e a Luz sabia que era isso que teria acontecido se tivessem sido deixados em Kemenin, com mais um bando de jovens tolos. Na opinião de Perrin, todos ali precisavam de um belo chute no traseiro para ver se tomavam juízo. Duelar, brincar de Gietô, fingir ser uma espécie de Aiel. Que idiotice! Lacile se pôs de pé quando Perrin se aproximou. Uma mulherzinha de pele clara com 2 laços vermelhos presos nas lapelas, argolinhas de ouro nas orelhas e um olhar desafiador que, por vezes, fazia os homens de 2 rios acharem que, apesar da espada, ela talvez não rejeitasse um beijo. Naquele momento, sua expressão de desafio estava firme feito uma rocha. Logo depois, a Rela também se levantou, alta e de pele escura, com o cabelo curtinho feito de uma donzela e roupas mais simples que as da maioria dos homens. Ao contrário de Lacile, a Rela deixava bem claro que preferia beijar um cão do que qualquer homem. A dupla fez menção de se colocar à frente da tenda para impedir a entrada de Perrin, mas um sujeito de queixo quadrado trajando um casaco de mangas estufadas ladrou um comando e as duas voltaram a se sentar. Com relutância. Na verdade, Parelian coçou aquele queixo parecido com um tijolo, como se estivesse reconsiderando. Quando Perrin o conheceu, ele usava barba, assim como vários tairenos. Mas os Aiel não deixavam a barba crescer. Perrin resmungou baixinho sobre aquela imbecilidade. Eles eram leais a File até o último fio de cabelo, e o fato de ele ser marido dela não significava muita coisa. Aran talvez tivesse ciúme das atenções dele, mas pelo menos nutria também carinho por File. Enquanto entrava, Perrin podia sentir os olhos daqueles jovens idiotas voltados para ele. File lhe arrancaria o couro se descobrisse que torcia para que aquele pessoal evitasse que ela se metesse em confusão. A tenda era alta e espaçosa, com um tapete florido no chão e mobílias esparsas e em maioria dobráveis para caber nas carroças. Não era o caso, por certo, do pesado espelho de pé, exceto pelos baús com bordas de latão ornados com panos bordados, e que também fazia às vezes de mesas extras. A decoração inteira se restringia a douraduras brilhantes dispostas em linha reta, que iam até o lavatório e seu espelho. Uma dúzia de abajures espelhados tornavam o interior quase tão iluminado quanto o lado de fora, ainda que consideravelmente mais fresco. E havia até um par de drapeados de seda pendendo das pilastras que sustentavam o teto, enfeitados demais para o gosto de Perrin, e rígidos demais, com os pássaros e as flores dispostos em linhas e ângulos. Dobraine havia preparado tudo para que eles viajassem como nobres cairrienos, embora Perrin tivesse dado um jeito de perder as piores peças. Começando pela cama imensa, um troço ridículo para se levar em uma viagem. Ela, sozinha, tinha ocupado quase uma carroça inteira. Fale, Mag e Jean estavam sentadas sozinhas e tinham na mão xícaras trabalhadas em prata. O clima era de 2 mulheres se estudando cheias de sorrisos por fora, mas com um quê penetrante nos olhos, como se procurasse pescar algo além das palavras, e sem saber se no instante seguinte se abraçariam ou sacariam facas. Bem, Perrin achava que a maioria das mulheres não chegava ao ponto de apelar para as facas, mas File era capaz disso. Lavada e penteada, com a poeira removida do vestido, Maigdin já demonstrava bem menos o desgaste da viagem. Uma mesinha com tampa em mosaico disposta entre as duas abrigava mais xícaras e um suado jarro comprido de prata que exalava o aroma mentolado de chá de ervas. As duas olharam em volta quando ele entrou e, por alguns instantes, ficaram praticamente com o mesmo semblante, imaginando friamente quem teria entrado e irritadas com a interrupção. Pelo menos File suavizou sua expressão de imediato ao abrir um sorriso. Mestre Gil me contou sua história, senhora Dorlen, disse ele.
Você enfrentou dias difíceis, mas pode ter certeza de que está segura aqui, até decidir ir embora. A mulher murmurou um agradecimento por sobre a borda da xícara, mas recendia a cautela, seus olhos tentando lê-lo como se ele fosse um livro. Mike Dean também me contou a história deles, Perry, disse Filey. E eu tenho uma oferta para fazer a ela. Mike Dean, você e seus amigos viveram tempos penosos nos últimos meses, e você me disse que não há perspectivas pela frente. Juntem-se ao meu serviço, todos vocês. Ainda será preciso viajar, mas as circunstâncias serão bem melhores. Eu pago bem e não sou uma senhora ríspida. Perrin expressou sua aprovação de imediato. Se a vontade de Filey era satisfazer sua propensão a acolher os desgarrados, ele ao menos também queria ajudar aquele pessoal. Talvez todos ali fossem estar mais seguros com ele do que perambulando por aí sozinhos. Mike Dean se engasgou com o chá e quase deixou a xícara cair. Ela encarou Filey, enxugando a umidade do queixo com batidinhas delicadas de um lenço de linho de borda rendada, e fez a cadeira ranger bem de leve ao se virar desagitadamente para analisar Perry. Eu agradeço a vocês, disse ela, por fim, devagar. Acho que... Mais um escrutínio momentâneo de Perry e sua voz ficou mais firme. Sim, obrigada. Eu aceito com muita gratidão a oferta gentil de vocês. Melhor ir avisar os meus acompanhantes. Levantando-se, ela hesitou em depositar a xícara na bandeja. Então se endireitou de novo, só para estender a Césia uma reverência digna de qualquer palácio. Vou tentar dar meu melhor, milady, disse ela sem afetação. Posso me retirar? Ao consentimento de Filey, fez outra mesura e recuou 2 passos antes de se virar para ir. Perrin coçou a barba. Mais alguém para ficar se curvando diante dele toda vez que desse meia volta. Tão logo a aba da tenda caiu por trás de Mike Dean, Filey pousou sua xícara e gargalhou, tamborilando os calcanhares no carpete. Ah, eu gosto dela, Perry. Ela tem espírito. Aposto que ela teria chamuscado sua barba por conta daqueles estandartes, se eu não tivesse salvado você. Ah, pois é. Espírito. Perry soltou um grunhido. Era tudo que ele precisava. Mais uma mulher para lhe chamuscar a barba. Prometi a Mestre Jill que cuidaria deles, Filey, mas... Adivinha o que a tal Lynne pediu? Ela quer que eu case Mike Dean com aquele sujeito Talanvor. Que ponha os dois na minha frente e os case. Digam o que disserem. E falou que os dois querem se casar. Ele encheu de chá uma das xícaras de prata e se deixou cair na cadeira que Mike Dean liberara, ignorando os rangidos alarmantes do objeto por conta do peso súbito. Em todo caso, essa tolice é a menor das minhas preocupações. Mestre Gil diz que foram os Xianshan que tomaram Amador, e eu acredito nele. Luz. O Xianshan. Filey tamborilou as pontas dos dedos, olhando para o nada. Pode ser uma boa ideia, refletiu ela. A maioria dos serviçais se dá melhor casada que solteira. Talvez seja melhor eu providenciar isso. E para a Brienne também. Pelo modo como ela saiu correndo daqui assim que lavou o rosto, para ir ver como estava aquele grandalhão, suspeito que esses dois já deveriam estar casados. Os olhos dela brilhavam. Não vou permitir que esse tipo de comportamento entre meus serviçais, Perrin. Só leva a lágrimas, recriminações e birras. E Brienne vai perturbar mais que ele. Perrin apenas a encarou. Você me ouviu? Indagou ele devagar. Os Xianshan capturaram Amador. Os Xianshan, Filey. Ela tomou um susto. Estivera realmente pensar em casar aquelas mulheres. E em seguida sorriu para ele, divertindo-se. Ainda falta muito para chegarmos em Amador, e se nos depararmos mesmo com esses Xianshan, tenho certeza de que você vai dar conta deles. Afinal, você conseguiu dar conta de mim, não foi? Era o que ela dizia, embora ele nunca tivesse visto nenhum sinal disso. Talvez eles sejam um tantinho mais difíceis do que você foi, rebateu ele seco, no que ela tornou a sorrir. Por algum motivo, seu cheiro exalava uma imensa alegria.
Estou pensando em mandar a Grade ou Niald irem avisar Rand, a despeito do que ele disse. Ela fez que não com firmeza, o sorriso evaporando, mas ele seguiu em frente. Se eu soubesse como encontrá-lo, encontraria. Tem que ter um jeito de falar com ele sem ninguém ficar sabendo. Rand insistira mais nisso do que no sigilo quanto a Mazema. Perrin havia sido exilado da presença de Rand, e ninguém deveria saber que ainda havia algo entre eles além de inimizade. Ele sabe, Perrin, tenho certeza. Maegdin viu pombais por toda parte em Amador, e aparentemente os Yanshan nem deram atenção a isso. A esta altura, qualquer mercador que tenha negócios com Amador já está sabendo, além da Torre Branca. Acredite, Rand também já deve saber. Você precisa confiar que ele sabe das coisas. Isso ele é bom. Ela nem sempre tivera certeza disso. Pode ser, resmungou Perrin, irritadiço. Ele tentava não se preocupar com a sanidade de Rand, mas por mais desconfiado que Perrin fosse, comparado com Rand, ele parecia um garotinho saltitando em um prado. Quanto será que Rand confiava até mesmo nele? Ele escondia as coisas. Tinha planos que nunca externava. Suspirando, Perrin se recostou na cadeira e tomou um gole de chá. A verdade era que, são ou louco, Rand tinha razão. Se os abandonados sequer suspeitassem do que ele vinha fazendo, ou se a Torre Branca suspeitasse, daria um jeito de derrubar a bigorna em cima dos pés dele. Pelo menos posso dar aos olhos e ouvidos da torre menos assunto para falar. Desta vez eu vou queimar aquele maldito estandarte. E a cabeça de lobo também. Ele podia até precisar se passar por Lorde, mas podia fazer isso sem um maldito estandarte. Os lábios carnudos de Falhe se apertaram, ponderando, e ela balançou de leve a cabeça. Deixando-se escorregar da cadeira, ela se ajoelhou ao lado de Perrin e pôs as mãos em seu pulso. Ele reagiu com cautela ao olhar determinado dela. Quando Falhe o olhava tão firme e seriamente, era porque ia falar algo importante. Ou isso, ou despistá-lo e fazê-lo andar em círculos até ele não saber mais onde era um lado e onde era o outro. Seu cheiro não sugeria nada. Ele tentou parar de cheirá-la. Era fácil demais se perder ali, e aí sim ela o despistaria. Uma coisa ele havia aprendido desde que se casara. Um homem precisava estar em seu juízo perfeito para lidar com uma mulher, e era muito comum que nem isso fosse suficiente. As mulheres, tanto quanto as Aes Sedai, faziam o que bem entendiam. Talvez você devesse reconsiderar, marido, murmurou ela. Um sorrisinho fez sua boca se curvar como se ela soubesse, de novo, o que ele estava pensando. Duvido que alguém que tenha nos visto desde que chegamos a Gyaldan soubesse o que é a Águia Vermelha. Nos arredores de uma cidade do tamanho de Betal, no entanto, alguns vão saber. E quanto mais tempo passarmos caçando Mazema, mais chances disso. Ele não se deu ao trabalho de dizer que aquele era mais um motivo para dar fim a um estandarte. Falhe não era boba e pensava muito mais rápido que ele. Então, por que mantê-lo, se tudo que vai fazer é atrair olhares para o idiota, que todos vão achar que está tentando desenterrar Manetheren do túmulo? Questionou ele com toda a calma. Homens já haviam tentado isso antes, mulheres também. O nome de Manetheren carregava memórias poderosas e era conveniente para qualquer um que quisesse dar início a uma rebelião. Porque ele vai atrair olhares. Ela se inclinou para ele, séria. Para um homem que está tentando reerguer Manetheren. Pessoas mais simples vão sorrir para você, torcer para você ir embora logo e tentar esquecê-lo assim que você for. Pessoas mais elevadas, elas também estão com preocupações demais no momento para lhe dar muita atenção, a menos que você vá para cima delas. Em comparação com o Xianshan, o profeta ou os mantos brancos, um homem tentando reerguer Manetheren não é nada. E acho que dá para dizer que a torre também não vai fazer caso. Não vai fazer caso. Não agora. Ai. Seu sorriso aumentou a luz em seus olhos. Dizia que ela estava prestes a revelar seu argumento mais forte. Mas, mais importante,
Ninguém vai achar que esse homem está fazendo alguma outra coisa. Abruptamente, o sorriso desapareceu e ela pressionou o dedo em riste com força no nariz dele. E não se chame de idiota, Perrin Bashir Aibara. Nem de brincadeira desse jeito. Você não é, e eu não gosto disso. Ela recendia minúsculos espinhos. Não estava de fato com raiva, mas com certeza descontente. Imprevisível. O Martim pescador pulando mais rápido que o pensamento. Mais que os dele, com toda certeza. Esconder-se de maneira tão descarada jamais teria lhe ocorrido. Mas ele via sentido naquilo. Era como alguém disfarçar o fato de ser um assassino dizendo ser ladrão. Mas poderia funcionar. Com uma risadinha, ele deu um beijo na ponta do dedo dela. O estandarte fica, concordou. Imaginava que aquilo significava que a cabeça de lobo também ficaria. Sangue, malditas cinzas. Mas a Liandre precisa saber da verdade. Se ela achar que Rand quer me transformar em rei de Maneterem e tomar as terras dela. Fale se pôs de pé tão de repente, virando-se de costas, que ele teve medo de ter cometido um erro ao mencionar a rainha. Era fácil demais o nome de Aliandre levar ao de Berelém, e o cheiro de Fale era de alguém irritadiça. Desconfiada. Porém, o que ela disse por cima do ombro foi: Aliandre não vai ser nenhum empecilho para Perrin Olhos Dourados. Esse pássaro já está engaiolado, marido. Está na hora de concentrar nossa atenção em como encontrar Mazema. Ajoelhando-se com graciosidade ao lado de um pequeno baú encostado na parede da tenda, o único sem nenhum drapeado, ela levantou a tampa e começou a tirar rolos de mapas. Perrin esperava que Fale estivesse certa a respeito de Aliandre, já que não sabia o que fazer caso ela estivesse errada. Se ele fosse ao menos metade do que ela achava que era. Aliandre era um pássaro engaiolado. Os Xianxian sucumbiriam feito bonequinhos diante de Perrin, Olhos Dourados. E ele ainda apanharia o profeta, e o levaria a Rand mesmo que Mazima tivesse 10.000 homens ao seu redor. Não era a primeira vez que ele se dava conta de que, por mais que a raiva dela o magoasse e desnorteasse, seu medo era decepcioná-la. Se algum dia ele visse decepção nos olhos dela, seria como arrancar seu coração do peito. Perrin se ajoelhou ao lado dela, a ajudou a abrir o maior mapa de todos, que cobria todo o sul de Gyaldan e o norte de Amadícia, e o estudou como se o nome de Mazema fosse saltar do pergaminho. Ele tinha mais motivos que Rand para querer vencer tudo. Tudo. Menos desapontar Fale. Deitada no escuro, Fale ficou escutando até ter certeza de que a respiração de Perrin se encontrava no ritmo profundo do sono, e então escapuliu de debaixo do cobertor que os dois compartilhavam. Foi tomada por um quê de diversão arrependida enquanto tirava a camisola de linho por cima da cabeça. Será que ele realmente achava que ela não ia descobrir que ele havia escondido a cama em um bosque certa manhã, quando as carroças estavam sendo carregadas? Não que ela se importasse. Não muito, pelo menos. Fale tinha certeza de que já tinha dormido no chão tantas vezes quanto ele. Ela fingiu surpresa, claro, e deixou por isso mesmo. Qualquer outra reação, e ele teria pedido desculpas, talvez até ido buscar a cama. Administrar o marido era uma arte, dizia sua mãe. Será que Deira Ningalini também achava tão difícil? Enfiando os pés descalços nos chinelos, ela vestiu um roubo de seda. E então, baixando os olhos para Perrin, hesitou. Se acordasse, ele conseguiria vê-la com clareza. Mas para ela, ele não passava de uma forma sombreada. Fale desejou que sua mãe estivesse ali naquele exato momento para lhe dar conselhos. Amava Perrin com cada fio de seu ser, e ele emaranhava cada um desses fios. Era impossível realmente compreender os homens, claro, mas ele era diferente demais de todos com que ela fora criada. Nunca se vangloriava e, em vez de rir de si mesmo, era modesto. Fale não acreditava que um homem pudesse ser modesto. Ele insistia que o acaso fizera dele um líder,
Dizia que não sabia liderar, sendo que bastava uma hora para que os homens que o conheciam se mostrassem prontos para segui-lo. Desdenhava da lerdeza do próprio pensamento, sendo que esses pensamentos lentos e ponderados enxergavam tudo tão fundo que ela era que precisava fazer malabarismos para esconder quaisquer segredos. Era um homem tão maravilhoso, aquele seu lobo de cabelo encaracolado, tão forte e tão gentil. Com um suspiro, ela saiu da tenda na pontinha dos pés. Os ouvidos dele já haviam lhe dificultado a vida em outras ocasiões. O acampamento dormia tranquilo sob uma lua crescente que proporcionava tanta luminosidade naquele céu aberto quanto normalmente proporcionaria se estivesse cheia. Um brilho que desbotava as estrelas. Alguma espécie de pássaro noturno soltou um guicho estridente, para então ficar em silêncio ao ouvir o piado grave de uma coruja. Uma leve brisa soprava e, por incrível que parecesse, a sensação era até de certo friozinho. Devia ser coisa da imaginação dela. As noites só eram frescas se comparadas com os dias. A maioria dos homens estava dormindo, amontoados escuros em meio às sombras das árvores. Um ou outro continuava acordado, conversando ao redor das poucas fogueiras onde ainda havia fogo. Farley não fez o menor esforço para se esconder, mas ninguém notou. Alguns pareciam estar dormindo sentados, as cabeças balançando. Se ela não soubesse quão bem os homens de sentinela estavam vigiando, talvez achasse que o acampamento poderia ser surpreendido por uma manada de gado selvagem. Claro que as donzelas também passavam a noite de guarda, mas tampouco importava se alguma delas a visse. As carroças de rodas altas formavam longas filas de sombras, os serviçais já acomodados roncando sob cada uma delas. A maior parte deles. Uma fogueira ainda crepitava por ali. Mike Dean e seus amigos encontravam-se sentados em volta dela. Talanvor estava falando e gesticulava intensamente, mas só os outros homens pareciam dar alguma atenção, embora ele aparentasse se dirigir a Mike Dean. Não foi surpresa que eles tivessem em suas trouxas vestes melhores do que as roupas esfarrapadas que ele estava usando antes. Mas a antiga senhora deles devia ter sido das mais generosas para distribuir seda para sua gente, e Mike Dean de fato trajava uma seda muito bem cortada, de um azul suave. Nenhum dos outros estava tão bem vestido, o que podia indicar que a garota fora a favorita da lady deles. Farley pisou em um galho, que estalou, e cabeças se agitaram para um lado e para outro. Talanvor, sobressaltando-se, ficando de pé e já quase sacando a espada antes de avistá-la, recolhendo o robe sob a luz do luar. Eles estavam mais alertas que os homens de 2 rios atrás dela. Por um instante, todos só ficaram observando-a, até que Mike Dean se levantou com graciosidade e fez uma reverência profunda, cujo exemplo os outros trataram de seguir com diferentes níveis de habilidade. Só Mike Dean e Bauer demonstraram total tranquilidade. Um sorriso nervoso dividia o rosto redondo de Gil. Continuem o que estavam fazendo, disse Farley com gentileza. Mas não fiquem acordados até muito tarde, porque amanhã vai ser um dia cheio. Ela seguiu caminhando, mas quando deu uma olhadela para trás, todos permaneciam de pé, ainda a observando. As viagens deviam tê-los deixado cautelosos feito lebres, sempre atentos a alguma raposa. Farley ficou se perguntando se eles se adaptariam bem. Ao longo das próximas semanas, ela teria trabalho para treiná-los quanto aos seus modos e para aprender os deles. Uma coisa era tão importante quanto a outra para um domicílio bem administrado. Ela teria de encontrar tempo. Nossa, mas que mulher pé no saco, hein? Naquela noite, eles não passaram muito tempo nos pensamentos dela. Pouco depois, ela já se encontrava além das carroças, próxima de onde os homens de 2 rios vigiavam atentos do alto das árvores. Nada maior que um rato lhes passaria despercebido. Até algumas donzelas haviam sido avistadas vez ou outra. Mas eles estavam atentos a qualquer um que tentando entrar escondido. Não a quem tinha direito de estar ali. Em uma pequena clareira iluminada pela lua, o pessoal de Farley a aguardava.
Alguns homens se curvaram e Parelian quase se ajoelhou antes de se conter. Várias mulheres instintivamente fizeram mesuras que, em trajes masculinos, pareceram bastante peculiares, para então baixar a vista ou se agitar envergonhadas ao se dar conta do que tinham feito. Tinham nascido com os modos da corte, apesar do seu grande esforço para tentar adotar os costumes Aiel. O que acreditavam ser costumes Aiel, pelo menos. Havia ocasiões em que eles deixavam donzelas horrorizadas com suas crenças. Perrin dizia que eram uns tolos, e de certa forma, eram mesmo. Mas tinham jurado fidelidade a ela, cairrienos e tairenos. O juramento de água, como chamavam, copiando os Aiel, ou tentando. E isso os tornava dela. Entre eles, passaram a chamar sua sociedade de Shah-File, a garra do falcão, embora tivessem entendido a necessidade de manter aquilo em segredo. Não eram tolos em todos os sentidos. Na verdade, ao menos a grosso modo, não eram tão diferentes dos rapazes e das moças com quem ela tinha sido criada. Os serviçais que ela despachara de manhã cedo haviam acabado de retornar. As mulheres que compunham o grupo ainda trocando os vestidos que tinham precisado usar. Se uma única mulher trajada como um homem teria chamado a atenção em Betal, imagine 5. A clareira estava cheia de saias e anáguas, casacos, camisas e calças. As mulheres faziam crer que não se importavam em se despir na frente dos outros, dos homens inclusive, já que os Aiel pareciam não dar importância a isso. Mas a prece e a respiração ofegante denunciavam a mentira. Os homens agitavam os pés e viravam a cabeça, divididos entre desviar a vista de maneira decente e ficar olhando, como achavam que os Aiel faziam, enquanto fingiam não estar de olho nas mulheres seminuas. File segurou firme o robe que trajava por cima da camisola. Não poderia ter se vestido mais que isso sem acordar Perrin, com toda certeza, mas não fingia estar à vontade. Não era domanesa para tomar banho na presença de criados. Perdoe-nos pelo atraso, Milady File, disse Celândia, ofegante, puxando o casaco. O sotaque cairrieno era forte na voz da mulher de baixa estatura. Mesmo para uma cairriena, ela não era alta, mas era a dona de uma presunção verossímil, uma ousadia conveniente na maneira como inclinava a cabeça e na postura dos ombros. Teríamos voltado antes, mas os guardas do portão deram trabalho para nos deixar passar. Deram trabalho? Disse File, o tom brusco. Se ao menos ela pudesse ter visto com os próprios olhos, além dos deles. Se ao menos Penha tivesse deixado ir, em vez daquela vagabunda. Não, ela não pensaria em Berelém. Não era culpa de Perrin. File repetia para si mesma 20 vezes por dia, como uma oração. Mas por que o homem era tão cego? Que tipo de trabalho? Ela respirou fundo, aborrecida. Problemas com maridos nunca deveriam afetar o tom de voz com os vassalos. Nada grave, milady. Celândia afivelou o cinturão da espada e o acomodou na cintura. Deixaram alguns camaradas à nossa frente apressarem com seus calções sem dar muita atenção, mas ficaram preocupados em deixar mulheres saírem noite adentro. Algumas das mulheres riram. Os 5 homens que haviam ido a Betal se agitaram, um tanto irritados, sem dúvida por não terem sido vistos como proteção suficiente. O restante da Shah-File formou um semicírculo denso atrás desses 10 e ficou observando e ouvindo File atentamente. A luz do luar pintava sombras em seus rostos. Contem o que vocês viram, ordenou File com um tom de voz mais calmo. Bem melhor. Celândia fez um relato conciso e, mesmo desejando ter ido pessoalmente, File teve de admitir que eles a haviam visto quase tanto quanto ela podia querer. As ruas de Betal ficavam quase sempre vazias, mesmo nos horários mais movimentados do dia. As pessoas permaneciam em casa o máximo possível. Algum comércio acontecia aqui e ali, mas poucos mercadores se aventuravam naquela parte de Gyaldan, e mal chegava comida o suficiente do campo para manter toda a população alimentada. A maior parte dos cidadãos parecia atordoada, com medo do que havia além das mulheres, mergulhando cada vez mais fundo na apatia e no desespero.
Todos se mantinham de boca fechada por medo dos espiões do profeta e, por receio de serem tidos como espiões, fechavam os olhos também. O impacto do profeta era profundo. Por exemplo, apesar da quantidade de bandidos perambulando pelas colinas, batedores de carteira e salteadores tinham sumido de Betal. Dizia-se que o castigo do profeta para um larápio era decepar as mãos do dito cujo, apesar de isso não parecer se aplicar aos próprios asseclas. Olha só, tá lembrando alguém. A rainha transita pela cidade todos os dias, mostrando a cara para manter os ânimos. Mas acho que não adianta muito, relatou Selande. Ela está avançando aqui pelo sul para lembrar as pessoas de que ainda tem uma rainha. Talvez ela tenha tido mais sucesso em outros lugares. A guarda foi incorporada aos guardas das muralhas, assim como quase todos os soldados dela. Talvez faça a população da cidade se sentir mais segura. Até ela seguir em frente. Ao contrário de todo mundo, a própria Aliandre parece ter medo de que o profeta parta com tudo para cima das muralhas. Ela caminha sozinha pelos jardins do palácio de Lord Telabin, de manhã e noite. Mantém só uns poucos soldados que passam a maior parte do tempo nas cozinhas. A cidade inteira parece estar tão preocupada com comida e com quanto tempo ainda vai durar quanto com o profeta. Na verdade, milady, mesmo com tantos guardas nas muralhas, creio que se Mazem aparecesse sozinho nos portões, talvez lhe entregassem a cidade. Entregariam, corroborou Meralda com desdém, afivelando sua espada em volta da cintura. E ainda implorariam misericórdia. De pele escura e atarracada, a Tairena era da altura de Faile, mas baixou a cabeça quando Selândia a olhou feio e murmurou um pedido de desculpas. Depois da própria Faile, não havia nenhuma dúvida de quem liderava a Shafaile. Ela ficara contente por não ter sido necessário alterar a precedência que eles haviam definido. Selândia era mais inteligente ali, exceto talvez por Parelian, e Soarela e Camaile eram mais rápidas. E Selândia tinha algo mais, uma certa firmeza, como se a tivesse enfrentado o maior medo de sua vida, e nada mais pudesse ser tão ruim. Claro que ela queria uma cicatriz, como as que algumas donzelas possuíam. Faile tinha várias cicatrizes pequenas, a maioria insígnias de honra, mas a verdade era que procurar por uma era idiotice. Pelo menos a mulher não estava ansiosa demais nesse sentido. Fizemos um mapa, como Milady pediu, concluiu a mulher baixinha, com uma última espiadela de advertência à Meralda. Atrás, demarcamos o máximo possível o palácio de Lord Telabin, mas temo que não haja muito mais que os jardins e os estábulos. Faile não tentou identificar as linhas do papel que desdobrou sob o luar. Pena ela não ter podido ir pessoalmente. Poderia ter mapeado a parte interna também. Não. O que estava feito, como Perrin gostava de dizer. O que estava feito estava feito, como Perrin gostava de dizer, e bastava. Você tem certeza de que ninguém revista os carroções que saem da cidade? Mesmo a pouca luz, ela conseguiu perceber um ar confuso em muitos dos rostos à sua frente. Ninguém sabia por que ela havia despachado alguns deles a Betal. Selande não parecia confusa. Sim, milady, afirmou ela com toda a calma. Bastante inteligente, mas que suficientemente rápida. O vento apertou por alguns instantes, fazendo farfalhar as folhas das árvores e as que jaziam mortas no chão, e Faile desejou ter a audição de Perrin. O olfato e a visão também. Não importava se alguém a visse ali com seus serviçais, mas os ouvidos bisbilhosteiros eram outros 500. Vocês se saíram muito bem, Selande, todos vocês. Perrin conhecia os perigos dali, tão reais quanto mais ao sul. Conhecia, mas, como a maior parte dos homens, pensava com o coração tanto quanto com a cabeça. Uma esposa tinha de ser prática, manter o marido bem longe de problemas. Tinha sido o primeiríssimo conselho de sua mãe sobre a vida de casada. Pô, mas que situação, né? Uma hora tá sendo pé no saco, outra hora tá sendo incrível. Na primeira luz do dia, vocês vão voltar a Betal e, se receberem notícias minhas, o que vão fazer é o seguinte.
Até os olhos de Celane foram se arregalando em choque à medida que ela prosseguiu. Mas ninguém murmurou nem a mais sutil reclamação. Fale teria ficado surpresa se alguém tivesse murmurado. Suas instruções foram precisas. Haveria certo perigo, mas, dadas as circunstâncias, nem perto do que poderia ser. Alguma pergunta? Disse ela por fim. Todo mundo entendeu? Em uníssono, a Shah File respondeu. Vivemos para servir a nossa Lady File. Isso significava que serviriam ao amado lobo dela, quisesse ele ou não. Mike Jean se remexia sob os lençóis no chão duro, sem conseguir pegar no sono. Aquele agora era seu nome. Um nome novo para uma vida nova. Mike Jean pela sua mãe e Dorlen pela família, uma propriedade que havia sido sua. Uma vida nova em troca de uma vida pregressa que não existia mais. Porém, laços afetivos não podiam ser cortados. E agora... Um leve crepitar de folhas mortas a fez levantar a cabeça, e ela avistou um vulto passando por entre as árvores. Lady File, voltando para sua tenda de onde quer que tivesse ido. Uma jovem agradável, generosa e articulada. Fosse qual fosse a ascendência do marido, era quase certo que ela era nascida em seio nobre. Mas jovem, inexperiente. Talvez isso ajudasse. Mike Jean deixou a cabeça repousar no manto que enrolara para servir de travesseiro. Luz, o que estava fazendo ali? Aceitando o serviço como criada de uma lady? Não. Manteria firme ao menos a confiança em si mesma. Ainda podia fazer isso. Podia. Se buscasse lá no fundo. Sua respiração se acelerou ao ouvir o barulho de pegadas bem próximas. Talanvor ajoelhou-se graciosamente ao seu lado. Estava sem camisa, o luar reluzindo nos músculos lisos do peito e dos ombros, o rosto na penumbra. Uma brisa leve lhe ondulava o cabelo. Que loucura é essa? Questionou ele baixinho. Aceitar serviço? O que deu em você? E não venha com essa bobagem de vida nova, porque eu não acredito. Ninguém acredita. Ela tentou se virar, mas ele pousou a mão no ombro dela. Não a apertou, mas a fez parar com a eficiência de um cabresto. Por favor, que ela não tremesse. A Luz não ouviu, mas pelo menos ela conseguiu manter a voz firme. Caso você ainda não tenha percebido, eu agora preciso ganhar a vida. Melhor ser serviçal de uma lady que serviçal de taverna. Fique à vontade para seguir em frente sozinho se o serviço aqui não lhe agradar. Você não abdicou do seu juízo nem do seu orgulho quando renunciou ao trono, resmungou ele. Que a Luz queimasse Line por ter revelado aquilo. Se pretende fingir que sim, sugiro evitar conversar sozinha com Line. O homem riu da cara dela. Riu, e que risada gostosa. Ela quer conversar com Mike Jean, e eu suspeito que não vá ser tão gentil quanto ela costumava ser com Morgase. Irritada, ela se sentou e empurrou a mão dele. Você está cego e surdo? O dragão renascido tem planos para Elaine. Luz. Eu não queria nem que ele soubesse o nome dela. Tem que ser mais do que mera casa eu ter vindo parar com um dos escudeiros dele, Talanvor. Tem que ser. Que a luz me queime. Eu sabia que devia ser isso. Queria estar errado, mas... Talanvor parecia tão irritado quanto ela. Ele não tinha o direito de estar irritado. Ela está segura na Torre Branca. O trono de Amelin não vai deixá-la chegar nem perto de um homem que sabe canalizar, mesmo que seja o dragão renascido. Menos ainda se for. E Mike Jean Dorlen não pode fazer nada em relação ao trono de Amelin, ao dragão renascido, nem ao trono do leão. A única coisa que ela pode fazer é acabar com o pescoço quebrado, a garganta cortada ou... Mike Jean Dorlen pode observar, interrompeu ela, ao menos em parte para dar um basta naquela ladainha horrorosa. Ela pode ouvir, ela pode... Irritada, sua voz foi esvanecendo. O que ela podia fazer? De repente se deu conta de que estava ali sentada, com uma camisola fininha, e tratou de se enrolar depressa nos lençóis. A noite parecia até um pouco fria.
Ou talvez o arrepio que sentia fosse por conta dos olhos obscurecidos de Talanvor sobre ela. Só de pensar, suas bochechas enrubesceram, e ela torceu para que ele não tivesse percebido. Por sorte, isso também encorpou sua voz. Não era nenhuma garotinha para ficar ruborizando só porque um homem olhou para ela. Vou fazer o que puder, seja lá o que for. Vai surgir a oportunidade de descobrir ou de fazer algo que vai ajudar Elaine, e eu vou aproveitar. É uma decisão perigosa, disse ele com calma. Ela desejou poder identificar as feições dele no escuro. Só para interpretar seu semblante, claro. Você ouviu ameaçar enforcar qualquer um que olhasse torto para ele. Em se tratando de um homem com aqueles olhos, sou capaz de acreditar. Parece um animal. Fiquei surpreso quando ele deixou aquele sujeito ir embora. Pensei que rasgaria a garganta do homem. Se ele descobrir quem você é, quem você era, pode ser que Bauer traia você. Ele nunca explicou de fato por que nos ajudou a fugir de Amador. Talvez achasse que a Rainha Morgase lhe daria uma nova posição. Agora que já sabe que não há mais nenhuma chance disso, pode querer bajular seu novo mestre e sua nova senhora. Você está com medo de Lord P em Olhos Dourados? Indagou ela com desdém. Luz. O homem a deixava apavorada. Aqueles eram olhos de lobo. Bauer é esperto bastante para saber que precisa controlar a língua. Qualquer coisa que ele disser vai se voltar contra ele. Afinal de contas, ele veio comigo. Se você está com medo, então pode ir embora. Você sempre joga isso na minha cara. Ele suspirou, voltando a se acomodar sob os calcanhares. Ela não conseguia enxergar os olhos dele, mas podia senti-los. Você diz que eu posso ir embora, se quiser. Antes, havia um soldado que amava uma rainha à distância, sabendo que não havia esperança, que ele jamais poderia ousar dizer isso. Agora, a rainha não existe mais e só resta uma mulher, o que me dá esperança. Eu queimo de esperança. Se você quiser que eu vá embora, Magidin, diga. Uma palavra. Vá. Uma única palavra. Ela abriu a boca. Uma única palavra, pensou. Luz. É apenas uma única palavra. Por que eu não consigo dizer? Luz, por favor. Pela segunda vez naquela noite, a Luz não a ouviu. Ela ficou lá sentada, feita uma tola, enrolada nos lençóis, a boca aberta, o rosto esquentando cada vez mais. Se Talanvor tivesse rido de novo, ela teria cravado nele a faca do cinto. Se tivesse gargalhado, demonstrado qualquer sinal de triunfo. Em vez disso, Talanvor se inclinou para a frente e, com toda delicadeza, beijou os seus olhos. Ela emitiu um som profundo na garganta e pareceu não conseguir se mexer. Com os olhos arregalados, ficou observando quando ele se levantou. Sob a luz da lua, ele deu a impressão de se agigantar. Ela era uma rainha, fora uma rainha, acostumada a comandar, a tomar decisões difíceis em momentos difíceis. Mas ali, naquele momento, as batidas do seu coração abafaram os pensamentos. Se você tivesse dito vá, eu teria enterrado minhas esperanças. Mas jamais poderia abandoná-la, disse ele. Foi só quando Talanvor já havia retornado aos próprios lençóis que ela conseguiu se deitar e se enrolar nos dela. Respirava como se tivesse andado correndo. A noite estava fria. Ela estava sentindo arrepios, não tremendo. Talanvor era jovem demais. Demais. Pior, ele tinha razão. Que a luz o queimasse por isso. A serviçal de uma senhora não podia fazer nada para influenciar nos fatos. E, se o assassino de olhos de lobo do dragão renascido descobrisse que tinha Morgase de Andor em suas mãos, ela poderia ser usada contra Elaine, não para ajudá-la. Ele não tinha o direito de estar certo quando ela queria que ele estivesse errado. A ilógica daquele pensamento a deixava furiosa. Havia uma chance de ela fazer algo útil. Tinha de haver. Lá no fundo da mente, uma vozinha gargalhou. Você não pode esquecer que a Morgase Trakand, disse-lhe com ar de deboche. E, mesmo após ter abdicado de seu trono,
A rainha Morgase não consegue deixar de se meter nos assuntos dos poderosos, a despeito de toda a desgraça que fez até aqui nesse sentido. E também é incapaz de mandar um homem embora porque não consegue parar de pensar em quão fortes são as mãos dele, em como os lábios se curvam quando sorri e... Furiosa, ela puxou o lençol por cima da cabeça e tentou calar aquela voz. Ela não resolvera ficar por não conseguir se afastar do poder. Quanto a Talanvor, ela seria firme e o colocaria no lugar dele. Desta vez seria, mas... Qual era o lugar dele em relação a uma mulher que não era mais rainha? Ela tentou afastá-lo de seus pensamentos e ignorar aquela vozinha zombeteira que não parava quieta, mas... Quando o sono finalmente chegou, ainda podia sentir a pressão dos lábios dele em suas pálpebras.